Oi, oi, mulherada! Instagram demorou um pouquinho, mas estamos ao vivo! Muito bem-vindas a mais uma live aqui da nossa maratona de lives do Instagram. Meu nome é Gabi Abaracon, eu sou hipnoterapeuta, decodificadora mente e corpo e mentora de autoconhecimento e apresentadora do Papo de Batom Brasil. E hoje a gente vai bater um papo muito legal com a Maísa, que compartilha as mesmas profissões que eu, quase, né? Ela também é hipnoterapeuta e também é decodificadora. E ela vai falar, né? A gente vai conversar sobre um tema muito legal, que é como a gente ter coragem para tomar decisões e ser independente. A Má já entrou aí, sejam todas muito bem-vindas. Vamos chamar a Má para entrar aqui para conversar com a gente. Oi, Tati, oi, Ellen, Gleiciane, sejam todas bem-vindas. Oi, Dona Maísa! Oiê! Oi, Tarde, como Gabi! estão as coisas por aí? Estão frias. Ah, nem fala, aqui também. Hoje eu acho, eu Ai, não que sei tá se é muito frio! Eu não sei se é a primeira, mas eu acho que são poucas as lives que eu tô sem lenço. Mas aqui, tá friozinho, estamos o quê? Eu ia Aqui, ó, falar, prepara. ah, Quentinho, chazinho, olha aqui. e eu Tá falo, até saindo fumaça, dá pra ver. eu não gosto de chá, então eu preparei um chocolatinho maravilhoso para esse nosso bate-papo. Seja muito bem-vinda ao Papo de Batom, Má. Muito feliz por Obrigada. você ter aceitado o convite para vir fazer essa live com a gente. Nós já gravamos uma entrevista Maravigold, que vai ao ar assim que o Papo de Batom voltar para a TV. Então, fiquem aí na expectativa para ver a nossa entrevista. E hoje a gente vai conversar sobre essas questões de coragem, tomar decisões. E antes da gente conversar, Má, conta pro pessoal aí. Eu já te apresentei brevemente, né? Mas se apresenta aí de novo pra mulherada. Então, Gabi, eu gosto de falar assim que eu sou apaixonada pelo autoconhecimento, né? Somos duas. E mesma coisa, falou assim, praticamente as mesmas coisas, né? Exatamente. É, e por quê? Por causa da minha história. Porque eu era uma pessoa que era totalmente de outro planeta. Eu não sabia o que eu estava fazendo aqui na Terra, nem que eu estava aqui no planeta Terra, né? É E tipo, onde graças estou? onde estou, quem sou, todas essas perguntas relativas a isso. E foi graças ao autoconhecimento que eu consegui acordar para a vida, eu falo assim, entender o que estava acontecendo na minha vida. E através do autoconhecimento de todas as técnicas que eu participei, que eu usei, que eu conheci, que eu aprendi, e uma delas que eu mais gostei, que mais me transformou, foi a hipnoterapia. E agora eu sou uma hipnoterapeuta, né? Muito Então, a legal. minha própria história, igual a gente fala assim, eu me especializei nas minhas dores, que era não me conhecer. Geralmente, Então, né, isso acontece. isso, e agora eu ajudo pessoas também mulheres, né? Que eu atendo mulheres a trilhar o caminho que eu trilhei, do autoconhecimento, de entender, se entender melhor. Sensacional. Sensacional. E, Má, a nossa história, por mais que tenha passagens muito diferentes, né? Que depois você vai contar um pouquinho das decisões mais difíceis que você teve. Mas tem uma parte muito parecida, que é essa jornada no autoconhecimento, né? Da gente se sentir Sim, completamente perdida, sem nem saber antes que estava perdida, né? Mas a é, gente tem um tomar de consciência aí para do tipo, cara, o que está acontecendo com a minha vida? Eu preciso mudar isso. E a gente encontrar as respostas no autoconhecimento. E eu sim, adoro dizer que o autoconhecimento ele é a resposta que todo mundo procura, né? Que a gente fica procurando pílula mágica, a gente fica procurando receita, um caminho mais curto, só que não é isso. É com o autoconhecimento que você vai conseguir decifrar essas coisas. Então a gente tem pontos muito diferentes, mas pontos muito iguais. E parecidos, conta, né? e conta pra gente, Má. Você fala, a gente colocou hoje, né, pra gente conversar de coragem para tomar decisões. Quando que você precisou de coragem para tomar decisões e que decisões foram essas? Porque foram decisões muito importantes, né? Que precisaram de coragem. Sim, sim. Uai, Gabi, eu acho que a minha principal decisão, a primeira grande decisão
foi quando eu percebi, quando eu falo assim, que eu vi que eu nem sabia que eu estava fazendo no planeta Terra, teve um belo dia que eu acordei e falei assim, gente do céu. E quando eu acordei, eu já tinha sido atleta quando eu era mais nova, né? Gostava de esporte e tudo. Mas quando eu acordei, eu estava obesa, né? Que tem gente que não. Quem me conheceu antes, quem perdeu esse intervalo de anos, assim, quem me conheceu só depois, não acredita, né? Sim. Mas eu tava obesa, eu tava num relacionamento que não estava legal, eu estava num emprego que eu odiava, eu não vou amenizar, Aham, né? Tipo, vamos. que eu odiava. Sinceridade, Brasil, aqui a gente é trabalhada É, nisso. e tava tudo um caos. Eu falo assim, gente, tava um caos. Parece que eu acordei e olhei e falei assim, meu Deus, o que tá É acontecendo? tipo, quem sou eu? O que que tá acontecendo? É que nem você fala, né? A questão da obesidade. Muitas pessoas, né? Eu falo, nunca passei por isso, mas trabalhei há alguns anos, né? Eu sempre comento, eu fui educadora física durante 8 anos, que quando eu parei pra pensar, eu falei 8 anos, eu falo, meu Deus, 8 anos. Rápido, passa Mas eu rápido. trabalhava com emagrecimento e tem muitas pessoas, né, Mar, que vão ganhando peso e não percebem. Só Não, percebem que nem o pessoal fala assim, é assustador assistir aqueles programas que são The Biggest Loser, assistir Quilos Mortais, que você fala como que a pessoa chegou nisso, só que a pessoa ela não tá tendo essa autoimagem, ela não tá vendo isso acontecer. ela não Isso vê. aconteceu contigo, né? Aconteceu comigo. Eu não vi. Quando eu acordei, eu já estava com 43% de gordura Meu Deus. e 1,64, pesando 86 quilos. 86, 87 por aí. E qual que foi a minha primeira grande Decisão. tomada de decisão? Foi falar assim, nossa, eu preciso emagrecer. Eu preciso olhar para mim, cuidar de mim, né? Com Então, certeza. muita gente me fala assim, ah, mas por onde que eu começo no autoconhecimento? Eu falo assim, ó, começa olhando para você, assim, pro seu corpo, pra sua alimentação, o que que você anda fazendo da vida, se você faz o que você gosta, né? Quando eu parei para olhar para isso, eu olhei para mim e falo assim, que assim, eu tava sentada, eu lembro certinho, eu tava sentada na cama, assim, encostada na cama, eu olhei assim, desse tamanho que eu tava, assim, então, Tipo, não e reconhecer o seu corpo, não, né? não reconheci meu corpo. E foi quando eu percebi, Gabi, que quando eu comecei a emagrecer meu corpo, que eu falei assim, eu tomei a decisão, falei assim, eu vou emagrecer. Então, entrei no programa de emagrecimento, falei, o que que eu preciso fazer? Até a Grazi, que faz mentoria com a gente, ela foi a pessoa que me impulsionou e que me fez entender isso tudo. O Maravilhosa, tem um trabalho incrível também. que que eu preciso fazer para mim emagrecer? E foi aí que eu percebi, Gabi, que para emagrecer eu precisava do autoconhecimento. Porque antes eu já tinha ido nos melhores nutricionistas, já Uhum. tinha feito 500 milhões 357 atividades, eu tinha Tenho feito um certeza que monte de várias pessoas vão se coisa, identificar. já tinha feito todas, eu só não fazia dieta muito doida assim, mas eu já Aham. tinha, gente, eu já conhecia todos os nutricionistas da minha cidade e cidades ao redor também, que eu trabalhei em cidades ao redor e é nutricionista. E foi, eu falei assim, que eu percebi assim, cara, é comigo. Né? Então, a primeira coisa que eu aprendi, Gabi, e que não foi fácil, eu acho que se alguém estiver passando por momentos assim vai entender que não foi fácil para mim entender que tudo isso tinha acontecido porque eu não estava como diz, na rédea da minha própria vida. Sim. Até então, eu botava culpa no nutricionista, eu colocava culpa nas pessoas, eu colocava a culpa, ai, que meu trabalho é muito ruim, ai, a É empresa que eu super, trabalho é isso, é aquilo, é é aquilo. super normal, né, Má? A pessoa, quando ela não tem um desenvolvimento do autoconhecimento. Eu falo isso, pra mim era fácil, porque eu era super estressada. As pessoas que me conhecem hoje não acreditam que eu era essa pessoa, mas eu era virada no girai, assim, nível hard. Não dizendo que hoje eu não tenho os meus Você já me surtos falou, psicóticos de vez em quando. normal. Mas eu antes, eu botava a culpa em todo mundo. Eu não percebia que não eram as pessoas que me irritavam, não eram as pessoas que me estressavam. Era eu que me permitia viver daquele jeito. Isso. É muita viagem. E quando eu percebi isso, Gabi, e eu comecei a perceber assim, igual, por exemplo, para emagrecer, que foi por onde eu comecei. Uhum.
eu ficava assim, gente, como é que eu vou fazer pra emagrecer? Até que eu descobri, pra mim emagrecer, eu tinha que fazer dieta. Até Oh, que eu tinha que seguir, né, o plano alimentar e que eu tinha que fazer exercício com frequência. sim. E eu comecei a falar assim, gente do céu, e por que que eu não faço tudo isso? Aí que eu percebi que a minha mente estava um caos. Eu não conseguia fazer porque eu não conseguia nem perceber uma coisa mais óbvia no planeta Terra, que você tem, para você, o que é fazer dieta? Você seguir o que o nutricionista passa, mas eu não seguia, eu não conseguia seguir porque estava um caos na minha cabeça. Aham. E quando eu entendi que o que estava acontecendo comigo, ao meu redor, onde eu estava, o que que eu estava fazendo, era tudo porque eu não me conhecia. Legal. É Eu não me interessante. conhecia. É interessante você falar isso porque eu, quando eu trabalhava com emagrecimento, eu trabalhava justamente essa questão de que não adianta você fazer só exercício e alimentação certa. Você tem que cuidar do Uhum. teu interior também. Porque senão a gente acaba, que nem a gente fala, né, comendo as emoções. Você Sim. não tem uma fome física, você tem uma fome emocional. Você não dorme direito. Você, por estar estressada, triste, chateada, todas essas emoções aí que tem uma conotação negativa, né? Você libera mais cortisol. O cortisol acumula mais gordura. Então a gente tem que ter esse cuidado. É uma coisa multifuncional, né? Não é um multifuncional de duas coisas só. É um multifuncional de várias coisas mesmo. E muitas pessoas não conseguem entender isso e colocar em prática, né? E o Isso. autoconhecimento ele tem papel fundamental nisso. Porque a pessoa não É, sabe o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela quer, o que ela não quer. isso. O que que eu fui pro lado? Eu fui pro lado da comida e da bebida, porque eu bebia todos os dias. Então, esses dias eu estava conversando com o pessoal da minha turma de faculdades, eles falaram assim, eu falei que eu não bebia mais praticamente. Fiquei muitos meses sem beber e agora eu bebia muito pouco. Eles falaram assim, Ai, você? Não somos duas. acredito! Não acredito, você sobreviveu? E que era o que eu já era assim, né? Então eu Uhum. não, eu tava botando a Maísa, eu, em várias coisas externas. E nunca tinha olhado pra dentro, que é a coisa que eu mais falo, olha pra dentro, olha pra dentro. Eu nunca tinha olhado pra dentro, né? Aí, Gabi, e o que foi acontecendo? Quando eu comecei, falei assim, uai, peraí, eu tenho que me conhecer melhor. Aí eu entrei nesse ciclo vicioso positivo, né? É bom, é bom. A gente tem que tomar cuidado até, porque eu até gosto de falar isso também. Porque tem gente que se analisa demais, que quer o tempo Aham. inteiro tá se decodificando ou se tratando, e é muito É, positivo, mas a gente tem que tomar um certo cuidado para não ficar em excesso, né? Porque é viciante. é. Mas foi aí, Gabi, que eu percebi que as coisas não estavam legais. Aham. Eu entendi o caminho que eu precisava tomar para, Uhum. igual que é o tema da live, tomar decisões e ser independente do jeito que eu gostaria de ser. E nessa sequência, você tomou mais decisões, né? No caminho. Essa foi a primeira. Conta aí pra Isso. mulherada que decisões assim que foram mais marcantes e que hoje você sente reverberar, né, na tua vida, no teu processo todo. Então, Gabi, assim, quando eu comecei a emagrecer, eu já vi que algumas coisas não estavam nos lugares que deveriam estar, né? Eu falei assim, nossa, tá meio, como é que tá as coisas, como é que tá acontecendo? Então, quando eu comecei a emagrecer, Gabi, eu emagreci muito rápido, eu emagreci 21 quilos em 6 meses, ao todo eu emagreci 29 quilos. E nisso, a minha cabeça parece que foi clareando. E eu comecei a tomar outras decisões importantes. Por exemplo, eu vi que eu não fazia anos que eu não estudava nada. Então eu tomei a decisão de matricular no primeiro curso que eu não fazia, sei lá, uns 7 anos, Gabi, uns 7 anos sem Ó, estudar nada. Eu sou uma pessoa que gosta de ler, não lia. Então eu comecei a fazer um curso, que foi inclusive foi um curso do Joel online. aham. Aí nisso a Polly, que estava aí na live, me chamou para fazer a mentoria. Sim. Foi onde Imagina a uma gente se conheceu, pessoa, tá, foi a gente Brasil? se Para deixar conheceu. claro, se vocês não perceberam ainda, Maísa não é aqui de Petrópolis, Uai, quando ela fala Uai, Sul de Maísa é Minas, de Varginha. É isso aí, é de Minas, é lá de Varginha. Então, né, quem não percebeu ainda, a Maísa não é aqui de Petrópolis e a gente se conheceu nessa mentoria que foi parte do processo aí da Má.
E quando eu cheguei lá na mentoria, Gabi, isso eu acho que pouca gente sabe. Quando eu cheguei lá na mentoria, que eu vi aquele tanto de gente fazendo um monte de coisa, fazendo, acontecendo, criando negócio, conversando sobre coisas diferentes, eu falei assim, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui? Esse lugar não é pra mim, pera. Era o primeiro dia, eu praticamente não dormi, porque eu falei assim, gente, onde que eu tava? Bateu Né? o E tanta desespero, né? coisa, bateu um desespero. Eu falei assim, gente, aí no começo eu falei assim, eu não sou capaz de estar numa mentoria. Porque eu tô tão lá atrás que eu não entendo, eu não sou capaz de estar aqui. Mas É eu falei assim, complicado. por que não? Aí foi até que teve o hot seat da Kellyanne, né? Que ela falou assim, eu já fui isso, já fiz isso, fiz aquilo, e agora eu já não sei o que eu quero ser. Eu falei assim, então existe gente que também, que chega É aos 30 tipo, anos, que ai, não sabe o que que é da vida, né? alívio. Alívio. Não sou só eu. E eu achava, Gabi, que era praticamente só eu. Eu achava que era só eu que vivia alheia, era só eu que não sabia o que eu queria da vida. Durante muito tempo eu achava que ia ser aquilo mesmo. Tipo, assim, não, minha vida é assim, vou trabalhar, eu era concursada. Vou trabalhar nesse emprego durante a E vida vou ficar inteira, pra vou estar no. sempre, né? Eu era casada na época, eu vou ficar nesse relacionamento que não é legal a vida inteira, e eu vou ficar assim a vida inteira. E eu não me achava capaz de mudar. Sim. Eu não via força em mim. Foi graças ao autoconhecimento, os processos de coach que eu passei. E eu comecei a falar assim, gente, eu preciso encontrar a resposta. Por que que eu cheguei nesse ponto? E foi aí a grande questão, Gabi, que quando eu pensei assim, por que que eu cheguei nesse ponto, eu não achava resposta. E eu Imagino. falei assim, o que que vai me dar resposta? E fui procurar saber, procurar saber. E conheci a hipnoterapia. E falei assim, a hipnoterapia vai me dar a resposta do porquê que eu cheguei aqui do jeito que eu cheguei. Sim. E quando eu consegui fazer a hipnoterapia, que eu entendi a minha história e o que tinha me levado a chegar onde eu cheguei. Aham. Quando as coisas clareou, eu falei assim, nossa, cara, eu posso, tem coisa boa dentro de mim, eu consigo alcançar as coisas, eu consigo ser eu de novo, eu consigo tomar a rédea da minha vida de novo, eu consigo decidir de novo. Não, não acabou, não vou morrer assim. É sensacional. E eu comecei a pensar, o que que eu posso mudar? O que que eu preciso mudar? Eu preciso mudar tudo ou não? O que que eu preciso mudar na minha vida para ser do jeito que eu gostaria de ser? E também fui fazendo terapia, fui procurando, lia, procurava gente, conversava, e eu fui entendendo, nossa, tem coisa que não tá legal. Tem coisa que tá. Olha, Aham. isso aqui não tá legal. E eu É fui, e isso aí. Não fui é tudo, né, que precisa ser separando. mudado. Não é tudo, não é tudo. Tem gente que fala assim, então você fala, só porque você separou, você fala para todo mundo separar? Não, pelo contrário. Pelo Essa também contrário. foi uma super decisão, né, mano? Que foi aí quando eu precisei, aí eu entendi que o relacionamento era uma coisa que eu já tinha entrado nele, eu já não estava bem, e eu não conseguiria, não ia dar certo continuar. E eu me separei, eu era casada, eu separei. Depois passou um tempo, pediu demissão também, né? Passou. Aí tá, aí que eu percebi. Não, tá, meu emprego não tá legal. Eu não falei assim, vou pedir demissão e pronto, acabou. Eu planejei Você durante foi muito identificar tudo, né? tempo. Planejei o que que eu precisava fazer, o que que eu precisava fazer da minha vida para me conseguir. Será que. Uma primeira coisa, Gabi, eu falei assim: será que é eu que tô com uma visão ruim do meu emprego ou será que ele realmente está ruim? Né? Sensacional, Eu não porque falo isso para chutar o balde. Tem gente que fala assim, a então tem que gente chutar o balde. Não é. a gente até fez uma live com a Thaís e infelizmente o Instagram bugou e não deixou ela salva, mas foi uma live assim sensacional também que a gente falou sobre transição de carreira e de como é importante o autoconhecimento e esse planejamento antes, né, para não Sim. meter o louco e sair chutando balde, não sei o quê, não, é identificar, porque às E vezes depois, né? pela falta de autoconhecimento, não é que a pessoa precisa mudar de carreira, ela só precisa mudar dentro do que ela já trabalha. Então, essa clareza é muito importante, né? Essa clareza que o autoconhecimento traz. Sim, porque é isso mesmo, Gabi. Porque às vezes você fala assim, então o meu emprego que tá ruim, eu preciso mudar. Eu falei, peraí, vou organizar a minha cabeça. Então tudo eu comecei organizando a minha Arrasou. cabeça, organizando eu mesma, para depois eu tomar as decisões. Isso E daí, não. Má, me lembra uma coisa, desculpa te interromper, mas me lembra uma coisa que eu adoro,
né, que eu sou suspeita, mas que eu sempre falo. O nosso mundo externo é reflexo do nosso mundo interno. Não É, adianta, Brasil, não é o contrário. O nosso mundo externo ele vai estar refletindo o nosso mundo interno. Quando a gente muda o nosso interno, o externo muda em consequência. E não é porque o externo mudou, é porque a sua percepção perante ao externo mudou. Por isso que fica isso, mais leve, mais fluido. Eu não sei se você tem essa sensação também, né, Má? sim. Mas são 50 quilos que tiram das nossas costas. É surreal. E- sim, porque quando você pensa para tomar decisão, você toma uma decisão mais certeira, mais assim, mais confiante, Com certeza. né? Você tem confiança, não sei o que eu estou fazendo, então eu vou fazer isso mesmo, porque eu já considerei tudo, né? Aí, a Thaís até colocou, E verdade, total. Cara. a gente é o reflexo mesmo, a gente é o reflexo do que tá. Tanto, minha vida estava bagunçada, por quê? Porque eu estava bagunçada, né? Eu mesmo não estava sabendo o que estava acontecendo, né? É. Depois, Gabi, então vamos lá. Então, primeiro, aí eu precisei separar. Depois, eu Planejou para sair do emprego. planejei para sair do emprego. Uhum. E também, como eu falei assim, cara, já que eu tô aprendendo, quero aprender tudo, fui aprender sobre um monte de coisa, né? E até então eu vivi uma vida muito endividada, eu era muito endividada, porque eu Sério? não tinha nenhuma consciência financeira, era daquelas doidas assim que vivia no cheque Sair assim, né? especial, no cartão de crédito. Isso, e era tudo com bar, com bebida, com restaurante, só essas coisas. Maísa, vamos lá. Realidade. Você era a bêbada que ficava rica? Não, não, eu tinha certeza, eu ficava, não, eu era. Porque tem muita gente que quando bebe, porque eu tive minha fase meio alcoólatra aí da vida, né? Não dizendo que eu era uma alcoólatra, mas todo final de semana eu bebia e, gente, a graça pra mim era ficar bêbada. Eu não bebia pra ficar boa. Eu bebia para ficar bêbada. E não tenho vergonha de falar, era a minha forma de válvula de escape, de diversão. E passou, foi uma fase. Graças ao bom Deus eu Uhum. sobrevivi, porque, né? Essas É, loucuras da vida aí. Mas você vê muitas pessoas, né, que vão pra balada, que vão pro bar, começam a beber e ficam ricas. Querem eu era pagar tudo pra assim. todo mundo, né? Uma loucura. Não, eu não fiz um planejamento. A gente fala assim, ah, vou sair, vou gastar R$ 60. Não, eu vou sair, vou Quem gastar o que eu gastar, quiser gastar. o que eu tiver afim, na hora eu gasto. E o que eu acredito, que muita gente, tem gente que acredita, tem gente que não, mas eu acredito no que o Negro fala, uma das coisas que eu mais gosto que ele fala, é que a gente não sabe, mas a gente quer realizar sonhos na hora errada. Nossa, isso é Então, sensacional. numa época que eu não recebia bem, o meu ex-marido também não recebia bem, a gente resolveu construir. Aham. Então, entrei na dívida para trás. Dívida, empréstimo, Nossa. financiamento, cartão de crédito, cheque especial. E eu não consegui resolver isso, né? Porque estava muito caótico. Eu poderia resolver sim, mas o que que eu resolvi fazer? Mudar a minha forma de ver tudo. E o que que eu fiz? Outra grande decisão que ninguém acredita, que Hum. eu vendi o meu imóvel, vendi a minha Ai, casa. verdade. Você comentou isso comigo em uma das reuniões que a gente fez aí batendo papo. E é Vendi minha sensacional, casa, cara. comecei tudo de novo. Aí eu paguei minhas dívidas, reestruturei, entendi como que eu tinha que fazer e comecei tudo de novo. Aí com isso eu comecei a ter dinheiro para mim voltar a estudar o que eu queria estudar, né? Arrasou. Investir na carreira que eu tinha que investir. E foi junto mais ou menos que eu saí do emprego que eu era concursada, eu trabalhava no correio, que Uhum. eu abri mão de trabalhar no correio porque não me fazia feliz. E eu não tinha perspectiva de melhorar dentro do que o Correio estava Aham. propondo para mim, né? Que era concurso, cargo médio, então, ensino médio, então não tinha para onde eu subir muito, não tinha Sim. muito, né? E Aí eu você falei assim, não, vendeu a beleza. casa, meteu o Vendi a pé do correio. casa, meti o pé do Correio e comecei. E fui reestruturar um monte de coisa e consegui fazer os cursos que eu fiz, o que me tornaram hoje hipnoterapeuta, decodificadora também. Também, que é uma ferramenta maravilhosa. Brasil, sou louca, apaixonada também. Isso. E consegui
E tem um detalhe muito importante, Gabi, de muitas decisões que eu continuei tomando, uma das mais importantes é entender que eu sempre posso conhecer um pouco mais sobre mim. Uhum. E o que que eu transformo isso? Quanto mais eu conheço sobre mim, percebo as minhas falhas, as coisas que eu preciso melhorar, as coisas que eu já melhorei, mais eu crio bagagem para ajudar as pessoas com isso, Sensacional, Maísa. né? Então tem muita gente que fala assim, ah, vamos, Maísa, vem conhecer meu trabalho, né? O que que você fez? Como que é? E a pessoa, ah, mas eu não consigo fazer isso. Eu entendo você, porque eu já passei Passei por por isso. isso. Ah, mas quando não sei o que. Eu sei mais ou menos o que você está sentindo, porque eu já passei parecido com isso. Não, e E Maísa, vira assim, uma coisa é que ajuda as muito outras legal. pessoas. Porque conforme a gente vai falando com as pessoas, elas vão se identificando com o que a gente fala e é engraçado porque às vezes a pessoa fala que está sentindo uma coisa, você explica o como você se sentiu e aí ela fala: Nossa, mas está descrevendo exatamente o que eu sinto, porque ela não sabia descrever, mas na hora que a gente fala, ela se identifica com o que a gente está falando, e é Isso. justamente por a gente ter passado que a gente consegue ter essa clareza, né? E outra coisa muito importante, o autoconhecimento que você falou, tá sempre se conhecendo um pouquinho mais. Gente, autoconhecimento tem início, tem meio, mas nunca Brasil tem fim. Nunca! Porque a cada momento você vai descobrir uma outra coisa. Ou não é que, tipo, ai, mas você nunca vai se conhecer, Gabi, que não, não é isso. É porque a cada coisa que você vai mexendo, outras vão despertando. Ou aparecem coisas novas, porque a gente continua vivendo, né, Brasil? Então as coisas continuam acontecendo. Eu costumo falar, né, com o meu palavreado maravilhoso, quem me conhece sabe, que eu falo, a gente continua se cagando. Não tem jeito. E a gente continua descobrindo coisas novas. Porque, cara, por que que isso me incomoda e não me incomodava antes? Por que que isso ficou remoendo aqui dentro? Por que que me incomodou? Por que que eu fiquei triste? E você continua se conhecendo. Aí a Tamiris colocou, nós somos uma caixinha de Pandora. Exatamente. E a gente vai mexendo nessa caixinha de Pandora. Adoro. Adoro E, mexer na caixinha de Pandora. e tem uma coisa, Gabi, que eu penso muito, que é parte do processo de ser independente. Quando eu falo independente, eu não falo não financeiramente, eu falo assim, Aham. independente emocionalmente. Porque Nossa, é eu a ia te primeira perguntar grande isso. conquista, né? Eu ia te Porque até perguntar um isso. tempo, quando eu acordei, Gabi, e me vi na situação, a coisa que eu mais senti era culpa. Nossa, demais. Também já senti Eu me muito. sentia muito culpada. Como que eu fiz isso? Por que Por que eu que que fiz eu me isso? deixei, né? Por que que eu deixei? Como que eu cheguei até aqui? Como que eu me descuidei? Como que eu não vi? Eu ficava assim, cheia de culpa. E o que eu vejo muito isso nas pessoas, e me dói de novo, assim, quase. Porque eu sempre explico para as pessoas com eu atendo, eu converso, eu convivo. A gente tem que parar, e pensar um pouquinho que mudar a forma de ver. Em vez de se sentir culpada, é entender a responsabilidade que a gente tinha sobre isso. O que eu quero dizer? Eu Total. ficava assim, nossa, eu fui culpada de acontecer isso. Não, eu fui responsável por isso acontecer, mas naquele momento eu não tinha conhecimento. Eu não sabia o que eu sei hoje. Então, em vez de ficar cutucando, me ferindo e Se remoendo aquilo, chicoteando. chicoteando, você me fala assim, em vez de fazer isso, eu aprendi a falar assim, cara, eu fiz aquela, igual você fala, eu fiz aquela cagada. Em vez de eu ficar assim, ai meu Deus, pra sempre, eu fiz aquela cagada, nunca mais vou mudar, eu falava assim, até hoje. Aí Eu eu aprendi a aprendi. fazer assim, eu faço até hoje. Falo assim, peraí, tá, cagada aconteceu, beleza. O que que eu preciso fazer para mudar? Eu consigo consertar, eu consigo refazer, eu consigo mudar. O que que eu aprendo com O que que isso? depende só de mim, né? Isso. Como que eu vou olhar para isso e rever tudo isso, Gabi? Porque a culpa me remoeu e eu vejo que remoe Nossa, muita gente. é horrível. É um sentimento muito pesado. Muito pesado, porque não sai. É o pior dos sentimentos, Samira. Ele não sai, ele fica dentro da gente. Ele fica dentro da gente. E não edifica. Eu falo assim, a palavra não, ele não edifica, ele só destrói, É. né? Eu falo muito assim, gente. Aí eu falo para as pessoas, nossa, tem que ter calma com você, porque você não tinha que pensar.
naquele tempo com a Você cabeça que não você tem tinha, né? hoje. Você não tinha aquelas ferramentas. E isso daí, eu acho incrível, né? Eu acho muito legal a gente falar sobre isso, porque a gente remói demais. E eu falo, né? As emoções e os sentimentos, elas têm um tempo limite. Elas não duram muito tempo. A questão é que a gente fica remoendo, remoendo, remoendo a vida inteira, 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 inteira. E é muito legal a gente pensar porque é dolorido, né, Na hora que a gente descobre que é do tipo assim, todo mundo fala assim, você é responsável pela sua vida. Ok, maneiro, né? Eu posso fazer várias coisas legais na minha vida, sou responsável. As coisas boas fui eu que criei, fui eu que atraí. Só que aí no processo de autoconhecimento você descobre que você também é responsável pelas cagadas que você viveu. Que você É, também atraiu todas as coisas ruins. E aí a pessoa fala: o quê? Mas você é louca. Como que eu ia querer um negócio ruim pra minha vida? Nunca que eu ia atrair uma coisa ruim, só que sim, queridos e queridas, vocês também atraem as coisas ruins. É a nossa programação, é o que a gente atrai, e a gente tem que buscar esse autoconhecimento para mudar. E ao mesmo tempo que é dolorido descobrir isso, que a gente, por alguns momentos, a gente se culpa, mas uma das coisas que o autoconhecimento traz que é muito legal é você identificar o que, que você está sentindo, né? De você saber, tipo assim, puta, é culpa. Não, é raiva. Não, é ressentimento. O que que é? Quando você identifica, você pode mudar. E aí dói, só que você para e pensa, que nem a Maísa falou. Eu não tinha essas ferramentas antes, eu não sabia disso tudo antes. O que que eu posso fazer a partir de agora, que depende única e exclusivamente de mim, para mudar minha vida? Porque já que sou eu que crio, tanto bom quanto ruim, vamos focar, né, Brasil, para criar coisa boa? Né? Não tá na nossa e, mão? e eu lembro, Gabi, exatamente do dia que eu estava num processo de coach, ficou fotografado na minha mente, assim, que a minha coach Aham. falou sobre essa perspectiva, né? De que eu nunca tinha ouvido, que eu estava no outro planeta, né? Que eu mesmo criava a minha, que eu fui responsável também pelas coisas que não foram boas. Não foi Sim, culpa de ninguém também, né? A gente se culpa e bota a culpa nos outros. E que é. eu falei assim, não foi culpa da empresa que eu trabalhava, nem da empresa que eu trabalhava, por que que eu fui trabalhar lá? Na empresa, ela existe há 350 anos, né? Por que que eu fui trabalhar lá? Né? Então, foi coisa assim que eu percebi, que ela me explicou pela primeira vez que eu estava nisso aí. Eu tinha feito as coisas para mim. Eu tinha permitido ou tinha deixado de fazer tudo que aconteceu comigo foi pela minha permissão ou pela minha responsabilidade. É. E eu lembro que eu fiz assim na cadeira, assim, eu encostei na poltrona assim, e falei assim. Fala, epa, 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 para isso daí. Aí eu falei assim, nó, nunca tinha parado pra pensar nisso. Era tão mais fácil quando eu botava a culpa em todo mundo. É, não, é muito mais fácil. E eu até lembrei, você falando isso, de uma coisa que eu falava com o pessoal quando eu trabalhava com exercício físico e com emagrecimento, é que eu falava, quando você escolhe uma coisa, né, do tipo assim, eu escolhi não ir treinar hoje. Mesmo que você tenha escolhido não treinar, você também, embutido nessa escolha, você também escolhe aumentar o teu risco de ter uma doença, aumentar o risco do sedentarismo, aumentar um monte de coisa. Só que as pessoas não observam para essas outras escolhas que estão embutidas na escolha que você fez. Então, isso daí é tipo, meu Deus, e agora que eu É, faço? porque assim, Gabi, que acontece muito, assim, vou dar um exemplo prático. Eu era aquela Aham. pessoa assim que ficava esperando chegar sexta-feira depois do serviço, né? Então, que eu ficava assim, a semana inteira sofrendo para esperar chegar quarta-feira para me poder beber e poder esquecer os problemas. E não percebi que na hora que eu chegava sexta-feira e ia beber, eu criava, duplicava o meu problema, que chama cheque especial, no cartão de crédito. E eu Verdade. ficava nessa zona, nossa, aí chegava na segunda-feira, mas meu Deus, gastei muito final de semana, não tenho dinheiro, o que que eu vou fazer? Aí eu começava a beber na segunda-feira, Nossa, meu Deus do céu. né? Então,
E eu não percebi que ninguém vinha aqui e botava coisa bebida na minha boca na segunda-feira. Ninguém te obrigava, né, Ninguém Maísa? me obrigava. Era eu mesma. E eu falava assim, não, é culpa da empresa, que a empresa é muito ruim, que não sei o que tá acontecendo. E o dia que ela falou assim que era tudo eu falei assim, nossa, Sério mesmo que e, eu a- fiz isso com a minha vida? e agora? É. E, Má, E até, igual eu te falei, passar pelo processo de culpa e entender. Não, não é culpa. é responsabilidade. Entendi. Entendi o que aconteceu. E agora, daqui pra frente? Isso aí. E, Má, uma coisa muito importante. Você passou por decisões muito relevantes, né? Decisões muito importantes. E você fala de ter coragem para tomar as decisões. O que que tem da coragem nas tuas decisões? O que que significa coragem para você? Por que que ela é importante para a tomada da decisão? Coragem pra mim, Gabi, é se autoconhecer. Tem que ter muita coragem mesmo. Porque para a gente entender o que a gente está errando, o que a gente vai ter que fazer para mudar e o que a gente pode ou não mudar, é só conhecer a gente mesmo. Não tem outra coisa. Não tem. Por que as pessoas, tem muita gente muito assim, ansiosa, doida por causa da pandemia, e tem gente que está mais calma. É só o autoconhecimento. É a Porque diferença, né? Quem no começou a dia que. trabalhar o autoconhecimento antes está lidando de uma forma total diferente. E eu tava até falando isso hoje, Má, porque a gente já vai para 70 dias, né? Já passou de 70 dias de quarentena aqui. E no começo, passaram 2 semanas, 3 semanas, e o pessoal falando: tô de boa, tô bem, tô não sei o quê. E agora que tá dando M e tá durando demais, que a gente tá vendo quem realmente estava bem. Ou quem era só quem tava firulando. Achando que tava bem, só que no fundo tava dando aquele rebuliço. Porque tá Então, durando demais. e isso é uma coragem, você falar assim, cara, não tô legal. É muito corajoso. E até outra coisa, nisso daí da questão da coragem juntando, você me fala tudo junto. Né? Tá com a bomba, assim, né? Você fala de ser independente, e você falou até de ser independente que não é só financeiramente, é emocionalmente e tudo mais. Nessa questão da independência, eu percebo que muitas pessoas confundem com ser autossuficiente. Eu, por muito tempo, acreditei que eu tinha que ser autossuficiente, tanto que eu demorei para pedir ajuda. Eu só pedi ajuda na hora que eu já estava quase arrancando os meus cabelos, quase tendo um surto sem volta, e aí eu fui pedir ajuda. Mas foi difícil, né? Eu sou muito acostumada a dar, né? A oferecer para os outros, a ajudar os outros, mas na hora que alguém vinha me ajudar, eu falava: ah, não, não precisa, tá tudo bem. Ah, não, mas não, tá tudo bem. E aí eu ficava nisso, porque eu confundia essa questão de ser independente e ser autossuficiente. O que que você E pensa sobre isso e como que a coragem entra nesse meio, nessa loucura? porque assim, Gabi, o negócio de autossuficiente é bem interessante, né? Porque eu já fui uma pessoa, hoje eu sou terapeuta, mas fui uma pessoa que falou assim, ih, terapia, isso é coisa de gente doida. Pra que eu vou querer? Não, eu tô bem, nossa, eu sou Quantas pessoas ótima, pensam eu não isso, né? preciso disso, né? E não é por aí, né? Como que aconteceu comigo, né? Foi assim que aconteceu comigo. De entender que eu poderia viver muito melhor se eu tivesse alguém que me ajudasse a ver o que eu não estava enxergando, Sim, aquele né? ponto cego, né? Quando isso, a primeira terapia que eu procurei foi a psicanálise, há uns 4, 5 anos atrás, que eu falei assim, gente, eu não quero mais ficar desse jeito. Eu tenho medo do que pode acontecer comigo se eu continuar desse jeito, né? E É. quando comecei, tem que ter coragem mesmo, Gabi, porque é um dinheiro que você investe, né? É A gente fala exatamente assim, essa palavra. acha que é de graça, Investe. né? Não Investe, então, gasta. Investe, Brasil. Peguem essa semântica, como disse Joel. Você investe, você não gasta. É investimento em você
na sua vida, na sua saúde e no seu futuro. É qualidade de vida. Pensa nisso. Uhum. Mas, Gabi, imagina a cabeça que eu tava na época, R$ 400 pra mim, tirar R$ 400 do bar pra botar R$ 400 numa terapia por Não, mês. pô. Para mim era quase impossível. E quando eu comecei a ir, eu ia investindo, investindo, investindo. Hoje eu falo, gente, se eu tivesse começado muito antes, né? Mas não tem como, né? Que a gente acontece, as coisas acontecem Tudo quando acontece, na hora né? certa, né, Mar? Isso. E eu acho que é um preconceito que a gente vem trazendo, Sim. né? E não é culpa de ninguém também. Então, até a pessoa perceber, sentir dor suficiente, né? Sentir sofrer o suficiente, falar assim, cara, eu não aguento mais sofrer. Eu preciso de uma ajuda, né? E que aí que a gente percebe, não sou o suficiente, não dá tudo certo, não é coisa de gente louca. É que eu preciso de uma orientação, preciso de alguém que me ajuda a ser melhor, né? A ser mais feliz, a alcançar as coisas que eu quero E outra alcançar. coisa, tem muitas coisitas na nossa caixinha de Pandora que estão escondidas, Brasil, numa parte da mente que a gente não tem acesso assim, fácil, livre, e que a gente precisa de ajuda, a gente precisa de alguém para direcionar. Eu costumo falar que nós, hipnoterapeutas, né, nós somos apenas guias. A gente não faz nada por vocês. A gente só mostra o caminho. Você vai caminhar se você quiser. E aí a gente vai mostrar o caminho até você achar, puta, isso precisa mudar. Beleza, vai lá, vamos resolver, a gente te ajuda a direcionar a resolução e continua caminhando. Se você não quiser, você não vai caminhar. A gente não vai dar os passos por você, com as suas pernas. É você que vai resolver. E tem hora que a gente precisa de ajuda, cara. E às vezes a gente precisa de ajuda especializada. Porque acontece muito, né, Mal? O Papo de Batom ele surgiu justamente por essa ideia. Porque às vezes a gente vai procurar ajuda com uma amiga, com algum familiar, com pessoas próximas, que é normal a gente fazer isso. Só que a pessoa ela faz o quê? Ela não é neutra na situação, né? Ela tem um partido, ela vai puxar para um lado ou para o outro. E você pode, que era o que aconteceu na maioria das vezes comigo, sair mais cagada do que quando você chegou. Porque a pessoa, ela vai jogar o filtro dela, achando que tá fazendo o melhor pra você, não vai ser querendo te ferrar, ela vai querer te ajudar, só que vai ser o filtro dela, e ela pode virar pra você, não sei se já aconteceu contigo, mas é tipo assim, mas é sério, Gabriela, que você vai se preocupar com isso? Para de palhaçada, tem mais o que fazer, né? Vai arrumar uma coisa pra fazer, vai lavar uma louça, vai, né? E as pessoas, elas não vão olhar pra Julgamento, né? sua dor do jeito que você olha, porque pra ela, às vezes, não é dor. Só que pra você tá doendo. E eu falo, cara, dá atenção para tuas dores. Por mais que para outra pessoa não seja dor, tá tudo bem doer. Então olha, sente a sua dor, resolve e deixa ela ir. E às vezes procurar ajuda especializada faz toda a diferença. Porque quando você vai falar com uma amiga, com algum familiar, ele vai colocar o filtro dela, os julgamentos dela, e pode até ser pior para você. Então, é muito importante a gente pedir ajuda, não ficar nessa de que tenho que me virar sozinha, tenho que me virar sozinha. Gente, já fui essa pessoa, me ajuda. Não, E não sabe dá, por não. que também que isso acontece, Gabi? É que a gente fala assim, nossa, é uma coisa tão boba, não vou preocupar ninguém. É. É uma coisa que, não é importante Não, a isso, gente não fala, vou tem, procurar tem, ajuda, tem é uma coisa tanta tão gente com problema pequena. maior que eu, né? E só, nossa, eu tô assim, só com uma depressãozinha, mas tem gente que nem casa tem pra morar. A gente vai se comparar. A gente vai se julgar, julgar a nossa dor, julgar a dor do outro, perceber que cada dor é individual, Exatamente. né? Não é porque eu tenho uma coisa a menos que você, eu tô sentindo diferente de você, que eu sofra mais que você, né? Ou Exatamente. Cada sofra um tem a sua menos que percepção. alguém. Cada um sofre e é o mundo, cada gente é um mundo individual. Então, o meu mundo é aquilo que acontece, no seu mundo é isso que acontece. Então, nesse comparar, Gabi, eu acho que muita gente também que tenta continuar autossuficiente, É. né? De falar assim, minha dor não é tanto assim, dá pra me continuar assim pra sempre, dá pra me continuar assim, que não é pra tanto. E Uhum. acho que não precisa preocupar porque se compara com outra pessoa que está numa situação mais difícil e fala assim, a minha situação nem é tanto, vou continuar. E isso pode atrapalhar também a gente tomar coragem e entender que a gente precisa buscar ajuda, né? Exatamente. Então a gente tem até que tomar cuidado com essa questão, gente. Não confundam. Ser independente e ser autossuficiente são coisas diferentes. Ser independente é você
ter a tua autonomia, você conseguir resolver suas coisas. Porque eu falo, eu não quero que ninguém fique dependente de terapia. Pelo amor de Deus. Porque eu já pensei isso, né? Eu achava assim, eu não achava que nem a Maísa, não. Eu não achava que era coisa de maluco. Eu achava que todo mundo tinha que fazer a vida inteira. Só que hoje eu não penso mais isso. O Porque a oposto. gente não tem que ficar dependente de nada. A gente tem que ter autonomia para viver a nossa vida. E a autonomia está muito ligada a ser independente. Ser independente, gente, eu falo que é ser você independente, você ter o teu autoconhecimento e você ser livre para você ser quem você quiser ser, quem você é e se transformar na pessoa que você quer. E uma coisa legal, que eu gosto da coragem, né? Você falou que a gente precisa de coragem e tudo mais, que eu sou que nem o Joel, adoro a semântica, adoro a origem das palavras, e a coragem, ela vem de agir com o coração e de agir apesar do medo. E, cara, isso pra mim, assim, é sensacional, porque, cara, vai dar medo? Vai. Só que vai com medo mesmo, né? O medo, ele é nosso amigo, ele não faz mal, gente. O medo, ele só faz mal quando ele é em excesso. Ele é nosso amigo, ele tá aí pra ajudar. Eu falo, todas as emoções têm um quê positivo, né? Porque todas elas querem ajudar a gente, né, Má? Elas querem ajudar a gente, direcionar a nossa vida para não deixar a gente entrar em problema. Só que às vezes elas, em excesso, fazem a gente entrar em problema, né? Isso. E outra coisa também, Gabi, vou falar esse caso, o meu caso, porque às vezes alguém se identifica. Eu era o contrário, sua coragem é agir com o coração, né? Eu era uma pessoa que falava que não tinha coração, que era super racional. Eu achava, Eu eu sou também achava que eu era racional, super eu sou racional. racional, eu sou racional. Eu assim, batia no peito, né? E Era motivo de orgulho, né, isso? mal sabia eu que todas as pessoas são só 5% racionais, Exatamente. 95% emoção, É. né? E eu tava achando que eu abafava, eu sou racional, eu sou racional. E tava escondendo atrás da racionalidade, eu tava caindo emocionalmente sem Mas, olhar para mano, aquilo. isso é proteção, né, que a gente cria, são as camadas É. que a gente cria para se proteger. E é legal você falar isso porque eu também me achava muito racional. E eu, gente, pra vocês terem ideia, eu achava que hipnose era bobeira e achava que eu não entraria em hipnose. Porque era tipo, caguei. Não, não achava que funcionava, não achava nada. Existia, né? Que era verdade. Outra coisa que eu aceitava que as pessoas falavam que eu era coração de gelo, porque eu sou capricorniana, né? E todo mundo fala nessa questão dos signos que Eu sou capricorniana aquariano. é coração de gelo. E eu sou coração de gelo aonde, gente? Você é louca? Tipo, não, eu queria passar sempre uma imagem, né, de que sou muito forte, sou muito decidida, sou muito racional, né, que nem a Má falou, sou muito racional. Só que no fundo, eu era só uma menininha que se escondia no canto pra ficar chorando sozinha. Eu não queria É, que ninguém isso, visse, é, né? Que ninguém visse. e outra coisa, como assim você bateu no peito durante tanto tempo que você é racional, de repente você aparece falando de emoção? Como assim, né? Né? O que Exatamente. aconteceu? E, E cara, é uma esse, transformação incrível, né, que passa na nossa vida, que a gente vê, é surreal. Que a gente vê na gente, né, Má, e nas pessoas que a gente atende. É incrível. Má, estamos nos minutinhos finais. Você já quer deixar, exatamente, ó, minha filha, papo bom, né, querida? Papo bom, boa. Se passa deixar, rápido. a gente fica umas 5 horas aqui falando, né, Má? Ainda mais que a gente realmente é apaixonada pelo assunto, então flui que é um Eu falo. espetáculo. A gente entra aí em flow e vai embora. Isso É, mesmo. pensando nesse assunto aí, nessa questão de como ter coragem para tomar decisões e ser independente, que mensagem final você deixaria para a mulherada aí que está assistindo a gente, para a mulherada que vai assistir a gente na gravação? Gabi, eu falaria assim que conhecimento é poder. Ai, maravilhosa. Autoconhecimento também é poder. Total. Então, autoconhecimento também acho, autoconhecimento também é liberdade, Eu adoro né? falar que autoconhecimento é liberdade, porque é demais. Quanto mais você entender o porquê que você está onde está, como você chegou onde chegou,
como que é as suas emoções agora mais centrada, mais certa que você vai estar das suas decisões. Você vai ter Para mais você, clareza, né? clareza, confiança, independência, tudo para você tomar as decisões, porque você vai estar certa com você mesma. E não Sim. baseada nos outros, no que os outros pensam, no que as coisas, como as coisas foram te levando para isso. É. Então, autoconhecimento é poder e liberdade. Isso te Sensacional. dá confiança para tomar qualquer decisão que você queira tomar, desde as mais simples até as mais complexas. Arrasou. Ele dá coragem, né, Mar? Ele traz essa clareza e essa coragem Confiança. para gente poder fazer tudo que a gente quiser. E hoje eu até falo isso. Para mim, hoje, ter sucesso é conseguir ser cada dia mais quem eu sou, sem me preocupar com o que vão pensar, o que vão achar. Não vou dizer, Brasil, que eu não me importo com a opinião dos outros, tá? Não é isso. Eu escolho as pessoas de quem eu devo ter, né, cuidado com a opinião. De vez em quando, pessoas que eu não quero prestar atenção na opinião também me dão uma baqueada, mas aí eu já dou uma olhada para entender o que está acontecendo. Só que eu venho cada dia mais me permitindo ser quem eu sou, entendendo quem eu sou, né, Má? Porque até um tempo a gente não entendia quem a gente era. Então é a gente Isso. ir entendendo, e que nem a Má falou, autoconhecimento é poder e liberdade, não é, Má, que você falou? Isso. E outra Arrasou. coisa também, Gabi, Hum, e também que para a gente entender a gente, tendo autoconhecimento, a gente entende que nem tudo a gente precisa mudar. exatamente. Tem coisa que a gente Às só vezes tem que a gente acertar. quer se transformar em outra pessoa porque a gente não se aceita. Tem coisas que a gente mesmo, a gente não precisa mudar. E a gente pode entender isso também. Arrasou. Sensacional, é muito importante, muito importante. As meninas estão falando aí, ó. Nem vi o tempo passar, gratidão, gratidão, adorei, amei muito. Ai, meninas. Má, vai, faz o coraçãozinho aí, alguém tira print pra gente. Eu Ah, tenho que tirar eu arrasou. mesmo. Má, muitíssimo obrigada por esse bate-papo tão delícia. Tenho certeza que a mulherada aí vai ter cada dia mais coragem e mais clareza para tomar as decisões que elas precisam e serem independentes, né? Serem elas mesmas. E meninas que estão aí assistindo a gente, muitíssimo obrigada também por estar Obrigada, interagindo com a meninas. gente aí. E graças a Deus vocês gostaram. Eu acho sensacional quando a gente traz um conteúdo, uma convidada e vocês gostam. Então, muitíssimo obrigada pelo tempo de vocês. Muitíssimo obrigada, Má, pelo seu tempo. Obrigada E, eu, Gabi. e a gente vai se falando, beleza? Um Certinho. beijo, Obrigada, obrigada, meninas. obrigada, beijo e até a próxima. A gente se vê Tchau. quarta-feira no nosso chá das 5, né? Mais ou menos. Verdade. Beijos! Beijo, tchau.